Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a esta nossa sexta aula, né? Acredito que seja a nossa sexta aula do nosso tema gerador, informação, conhecimento e verdade. E nesta aula nós vamos dissertar um pouco, né? Na aula passada nós falamos sobre a importância das ciências naturais, né? A revolução científica, o processo de rompimento entre filosofia e ciência, né? Quando a ideia de conhecimento ganha outra conotação a partir da aplicação da matemática, a partir da experimentação, né? A partir da grande ascensão da física. E agora importa para a gente falar um pouco sobre o nascimento de uma outra perspectiva, de uma outra faceta das ciências, que são, né, aquele conjunto de análises que nós chamamos de ciências humanas. Tá bom? Bom, para a gente poder compreender então as origens das ciências humanas, é necessário primeiro que a gente faça uma reflexão contextual, né, do contexto histórico específico. Note que nós estamos falando da modernidade, né? Todo este conjunto de transformações, mesmo a revolução científica, mesmo este rompimento, né? A crise da metafísica que a gente chama, este rompimento entre a ideia de ciência e filosofia, né? Tudo isso faz parte deste recorte histórico filosófico que nós chamamos de modernidade ou de era moderna, né? É a grande assunção da ciência como um todo. Mas agora a gente faz uma classificação específica. Para a gente falar de ciências humanas, a gente avança um pouco dentro dessa modernidade, né, para o contexto dos séculos 18 e 19. Tá certo? Aqui já é o período de decadência da modernidade, né, o finalzinho da modernidade, onde essa modernidade ela dá passagem há um outro recorte que a gente chama de contemporaneidade. Mas ainda estamos falando de modernidade aqui. Tá certo? Perdão, eu acabei voltando aqui o slide. Bom, especificamente vamos falar do século XVIII e do século XIX, porque alguns eventos eles serão marcantes aqui, sobretudo no século XVIII. É um processo, na verdade, que inicia-se, né, no século XVI. Essa própria revolução científica, ela é um pouquinho anterior, mas ela nasce mesmo no século XVI. Mas os eventos que vão se acarretar durante o século XVIII, ou pelo menos na segunda metade do século XVIII, né, que serão essas duas grandes revoluções burguesas, né, lembrando que a própria revolução científica é uma revolução burguesa, tá certo? Diz respeito à construção dessa ideia de iluminismo, né, dessa ideia de passagem de um período obscuro, né, do obscurantismo que foi, ou que é dada a interpretação de que tenha sido a Idade Média. Né? Então essa ideia de iluminação das mentes, nós já discutimos isso em outra aula. Bom, durante o século XVIII nós veremos na Europa Ocidental, né, duas grandes revoluções que vão impactar toda a história, né, da vida social, da vida humana, de lá para cá, que são a Revolução Industrial, que vai representar, né, um grande marco de transformações das relações econômicas, das relações de produção e, por conseguinte, né, as distintas formas de relações sociais, né, que acabam tendo grande influência, quando não, segundo alguns autores, sendo condicionadas por essas transformações de cunho econômico, produtivo e por aí vai. Né? E ao mesmo tempo nós vamos verificar também a Revolução Francesa, né, a grande Revolução Francesa, que representa marcos de transformação de uma filosofia política, né, de uma ideia de justiça, de uma ideia de fraternidade, da ideia de propriedade, tudo aquilo que a gente vai conhecer depois como o liberalismo e a partir dessa discussão o próprio socialismo também, né? Mas a Revolução Francesa ela representa um grande processo de transformação do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, né? Bom, essas duas revoluções juntas elas formam o grande marco de transformação daquilo que a gente está chamando de modernidade e que abre caminho para um novo recorte histórico, filosófico, social e cultural que nós costumamos chamar de contemporaneidade.
tá certo? Bom, as consequências dessas duas revoluções, elas serão observadas durante o século XIX, tá bom? Então veja bem, a Revolução Industrial e Francesa, o nascedouro dessas revoluções, né, o terreno começa a ser preparado um século antes, aqui no século XVII, talvez até início do século XVI, mas o século XVII vai ser bastante importante, né, o terreno de transformação, as discussões filosóficas, acadêmicas que vão desenrolar. No século XVIII ocorre de fato essas revoluções, mas a percepção, né, dessas transformações do ponto de vista da duração, né, duradouro, do que é essa nova sociedade, essa nova organização, ou essa nova estrutura de pensamento que está se formando, ela será percebida, ou ela será sentida, ou ela será melhor analisada durante o século XIX. Bom, vamos fazer então uma breve reflexão aqui sobre o que foi este século XIX, tá bom? Bom, o século XIX, ele, por causa, né, da Revolução Industrial, por causa da Revolução Francesa, por causa de todas essas perspectivas de transformação do ponto de vista industrial, do ponto de vista da necessidade de uma sociedade de consumo, né, da necessidade de um estilo de produção mais acelerado, da necessidade energética e por aí vai. Né? Isto faz, e também do ponto de vista da propriedade, né? dessa noção de liberdade que vem com o liberalismo, né? que vem pelas mãos da Revolução Francesa, todo esse conjunto de transformações que a gente dá o nome por essas revoluções, né? Durante o século XIX, vai representar o grande ápice do capitalismo. Né? O capitalismo ele mostra, de fato, né, a sua visão madura. Vamos lembrar que o capitalismo ele começa a nascer no século XV. Né? As origens do capitalismo é o século XV, que tem etapas específicas, né? O mercantilismo é uma delas e por aí vai. A grande fase de amadurecimento do capitalismo será o século XIX e os dois grandes elementos que vão propiciar isso são essas duas revoluções. Bom, vocês vão estudar isso em história especificamente e em sociologia nós vamos ver um pouco sobre isso também. Este ápice do capitalismo, né, estamos falando aqui de Europa Ocidental, faz com que haja diversos rearranjos entre essas nações, né, que estão liderando o protagonismo deste capitalismo na Europa. Né? Por causa do ápice desse capitalismo, por causa das disputas, né, uma nova guerra surge, né, um novo tipo, um novo conceito, né, de concorrência, não apenas entre empresas, mas entre nações, entre estados, né, vai se dar sobretudo por mercado, tá certo? Então, é uma grande corrida, né, para a transformação ou para a exigência, necessidade de constituição de uma sociedade de consumo, né? E ao mesmo tempo a necessidade e uma corrida por energia ou por fontes de energia, né? Por matéria-prima, por metal, por fontes de energia, no caso o carvão mineral, depois o próprio petróleo e por aí vai. Isso vai representar do ponto de vista demográfico, geopolítico, do ponto de vista histórico, o chamado imperialismo europeu. Né? Alguns vão chamar inclusive de neocolonialismo europeu. Né? Temos a fase do colonialismo que inicia-se lá no século XV, né? O Brasil foi colônia de Portugal, alguns países aí foram colônia de Espanha, de Inglaterra e por aí vai, de França e por aí vai. Aqui durante o século XIX nós temos uma outra ideia, né, de exploração, aqui já em áreas de um capitalismo maduro, que foi o chamado imperialismo europeu. Vocês vão estudar isso mais a fundo na disciplina de História. Mas o que foi esse imperialismo europeu? É uma corrida dessas nações que estão liderando ou que estão protagonizando o capitalismo, né? Uma corrida por, praticamente podemos dizer assim, né, pela colonização, né, de espaços específicos, sobretudo na África e na Ásia, né, para a constituição de mão de obra barata, para a constituição de um mercado, né, um mercado entre aspas livre, né, daí vem a
aquela ideia do liberalismo ali, né, de libertar as nações. O próprio Brasil sofre uma grande influência, né, que nós no século XIX ainda estamos vivendo a escravidão, né, e há uma pressão, né, por esses países europeus de que aqui fosse constituída uma mão de obra livre para que tivéssemos um mercado, né, tivéssemos uma sociedade de consumo que pudesse consumir os produtos que estão sendo produzidos em larguíssima escala, né, lá na Europa. Então há uma corrida entre esses países aqui, né, naquilo que nós vamos chamar de imperialismo europeu. Este imperialismo vai ser basicamente um recorte ou uma distribuição, né, dos territórios da Ásia, né, de alguns países da Ásia. Entra aí neste polo aí a Índia, a própria China, né, que foram colônias aí, por exemplo, da Inglaterra, né, da África e por aí vai. Inclusive vai ser, né, quando este imperialismo europeu, esta concorrência entre essas nações, quando elas ficarem mais insustentáveis, já no finalzinho do século XIX para início do século XX, né, que vai eclodir, vocês vão estudar isso em história, a Primeira Guerra Mundial, né? É consequência deste imperialismo europeu, dessa consequência deste processo de disputa por território, por fontes energéticas, por mercados de consumo, para escoação da produção e por aí vai. Bom, dentro desse processo que vocês vão estudar em história, uma coisa vai marcar para o que nos interessa aqui, que é a Constituição das Ciências Humanas, uma coisa vai marcar bastante esta ideia e que vai trazer a necessidade de constituição dessas ciências humanas, que diz respeito aos contatos esses que já existiam, né? A humanidade sempre teve esses contatos interculturais, né? E principalmente uma explicação e uma justificação. Veja bem, nós estamos falando aqui de século XIX, estamos falando aqui já do finalzinho da modernidade, nós estamos falando de uma Europa que está retraduzindo um novo colonialismo, um novo tipo de colonialismo, né? É um colonialismo um pouco diferente daquele colonialismo que teve início no século XV, século XVI, né? E há necessidade aqui neste espaço de justificação desse colonialismo, né? Essa justificação, como nós estamos vivendo um período de modernidade, né? E nós já falamos aqui do rompimento entre filosofia e ciência, todas essas justificativas elas têm que ter um aporte científico. Nós vamos verificar, por exemplo, durante o século XIX, durante esse processo de contato, né, destes países aqui da Inglaterra, da França, de Portugal também, né, daquilo ali que vai se constituir como Alemanha, do contato que esses países têm com sociedades diferentes da África, né, e aqui também na América Central e por aí vai. Nós vamos ver, por exemplo, as grandes expedições antropológicas. Nós vamos ter figura aí de alguns grandes antropólogos, né? Talvez nomes que marcam o surgimento de uma nova antropologia ou de uma antropologia científica de fato, né? Como o Bronislaw Malinowski, que era um antropólogo britânico. O Malinowski, por exemplo, tem um trabalho de etnografia muito grande, né? Mas quando a gente observa o trabalho desses antropólogos, é um trabalho que ele se dá em nome dos países europeus para tentar compreender estas outras nações, né? Nações não, talvez compreender essas outras sociedades, estas outras culturas, e compreender o quê? Saber se em todas, por exemplo, uma pergunta que se tinha é: toda sociedade possui mercado? Toda sociedade possui algum elemento que lembre, né, algo como um protocapitalismo? Será que toda sociedade existe isso? Toda sociedade existe um processo de trocas econômicas, trocas de valores, né? Então a antropologia, essa antropologia que se dá por expedições, né? Não mais antropologia de gabinete, mas antropologia de expedição, onde é necessário um trabalho de campo, né? Onde o antropólogo ele precisa visitar, né, estas sociedades longínquas, essas sociedades diferentes, essas sociedades, abre aspas, exóticas, fecha aspas,
né? Ela se dá com um interesse específico, né? Há uma busca ali, compreender como que se dá os sistemas de justiça dessas sociedades chamadas exóticas, como que existe um mercado, existe uma economia, que economia é essa, como que isso funciona, né? E ao mesmo tempo tentar compreender o seguinte: olha, será que existe uma linearidade entre os seres humanos? Nós vamos falar também que, por exemplo, no século XIX, toda essa ideia, né, de compreensão do ser humano, de compreensão do comportamento humano, vai ter uma grande influência também do evolucionismo, da ideia evolucionista biológica, né? Temos aí a figura do Charles Darwin, né, que traz lá a evolução das espécies, e temos a figura de um cientista chamado Spencer, né, que ele vai trazer uma ideia para as ciências humanas de um evolucionismo social. O que seria o evolucionismo social? Seria uma ideia de compreender o seguinte: compreender as distintas culturas que existem no mundo e tentar perceber se existiria alguma linearidade. Né? Por exemplo, será que sociedades tribais, sociedades exóticas, não seriam sociedades primitivas? E aí vem o conceito de primitivo, né? Primitivo como algo arcaico, como algo primário, né? E as sociedades europeias seriam sociedades civilizadas, sociedades evoluídas, né? Nesses estudos desses antropólogos, por exemplo, há meio que uma busca, né, por este entendimento. Talvez seria um fardo para os países europeus, né, ter de civilizar essas populações se for descoberto, por exemplo, que toda sociedade possui economia, que toda sociedade desenvolve tecnologias específicas para o consumo, para a produção e por aí vai, né, a Europa seria, os países da Europa seriam os países que teriam as tecnologias mais desenvolvidas ou mais evoluídas. Então caberia a esses países, né, apressar o desenvolvimento, apressar o processo de evolução dessas outras culturas e por aí vai. Veja bem, o que está acontecendo aqui então, né, é a busca do ser humano, a busca dos cientistas, né, que estão vivendo este processo aqui de finalzinho da modernidade, de criarem, né, categorias científicas para uma análise não da natureza, mas da humanidade, né? Então é aquela coisa, precisamos de uma ciência distinta dessa que nós já temos, que já está amadurecida, né? Que, por exemplo, a física, por exemplo, a biologia, a química e por aí vai, né? Que são ciências, têm um olhar objetivo sobre as coisas, descritivo sobre as coisas, né? Buscam regularidades, buscam leis gerais de funcionamento das coisas. Pois bem, e a humanidade? Né? E aqueles elementos que são próprios da humanidade, como a sociedade, como a cultura, né? Será que é possível compreender estes elementos a partir de categorias científicas? Né? Então este é o contexto de surgimento das ciências humanas, né? Temos então o finalzinho da modernidade, temos todos os processos que vão desencadear a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que vão trazer, né, esse capitalismo. Por causa do capitalismo, nós vamos ver um novo desenrolar geopolítico, né, entre os países que compõem essa Europa Ocidental aqui, com o imperialismo. Né, vamos ver um olhar diferenciado para as distintas culturas, né, que existem no mundo, sobretudo sobre a África e sobre a Ásia. Né, e por causa disso, a necessidade de uma compreensão científica sobre estes elementos sociais, sobre estes elementos humanos e por aí vai. E mesmo dentro da própria Europa, né, os contextos de transformação da vida social aqui, lá em Londres, lá em Paris e por aí vai, né, por causa da Revolução Industrial, por causa da Revolução Francesa, né, as distribuições demográficas, né, que vão sofrer traumas gigantescos. Nós vamos ver, por exemplo, a população de Paris dobrando em 50 anos, em menos de 50 anos, né? Vamos o nascimento das indústrias, um inchaço populacional, que daí vai gerar diversos distúrbios sociais ou fenômenos ou efervescências sociais e por aí vai, que também necessitarão ser averiguadas. E esta averiguação, né, então está aqui o germezinho daquilo que nós vamos chamar de ciências humanas. Né? Então, para a gente poder guardar, são todas as transformações sociais, né, que começam a acontecer aqui no século XVIII,
né, e vão ter o seu ápice aqui no século XIX, né, transformações essas de cunho históricas, temos aqui as transformações, e de cunhos filosóficas, que vão exigir ciência, né, ou seja, vão exigir método próprio de análise. De um lado, nós já temos as ciências naturais, já está constituída, né, a matemática, a física, a química e por aí vai. Agora precisamos dar conotação científica, ou seja, a aplicação de método para análise, para justificação, para descrição e por aí vai, dos fenômenos humanos, né, dessas transformações históricas e filosóficas que estão atingindo toda a humanidade a partir destes eventos aqui. Tá certo? Bom, dificuldades metodológicas das ciências humanas, né? Isso aqui vai ser um problema, na verdade ainda é, né? Ainda existe um grande debate, né? Quando a gente pergunta, assim, numa sala de aula, por exemplo, eu posso perguntar para vocês, né? Imaginem um cientista, né? Ou então quando a gente é criança e a gente fala assim, eu quero ser cientista, né? Ou quando nós sabemos que alguém se tornou um cientista, né? Nós temos uma tendência de acreditar que o cientista é aquela pessoa que usa um jaleco, né? Que usa um óculos de proteção, que está ali dentro de um laboratório, né? Fazendo experimentos ou com seres vivos, né? Com ratos, ou com produtos químicos, ou testando, né, quedas de corpos e por aí vai. Ou seja, nós temos uma tendência a acreditar que ciência são apenas as ciências naturais. A gente tem uma dificuldade de colocar no rol daquilo que a gente chama de ciências um outro tipo de ciência que são as ciências humanas. Então nós naturalizamos as ciências naturais como a grande representante das ciências. Obviamente porque são ciências mais antigas, né? Então nascem, tem uma trajetória um pouco mais longínqua do que as ciências humanas. Bom, mas de forma geral, se eu fosse fazer uma classificação das ciências naturais, eu diria que ela se dá basicamente por uma separação entre sujeito e objeto. Como assim? Quem é o sujeito da ciência? O sujeito da ciência é o cientista, né? É o ser humano, né? Que utiliza métodos e que observa. Ele é o senhor das ações. O cientista é quem realiza o trabalho de ciência. E o objeto, né, são os elementos que este cientista observa, os elementos que este cientista tenta desvendar. E existe uma separação, tá certo? Então veja bem, o físico que observa corpos se chocando, corpos colidindo, observa as forças da natureza, há uma separação, né? O cientista ele não compõe o objeto, ele não faz parte do objeto. Por isso, é fácil para esse cientista a manipulação desse objeto. É fácil para esse cientista, por exemplo, a constituição de experimentos, né, em laboratório e por aí vai. Eu posso testar, eu posso criar, né, micro eventos naturais para eu poder observar. Eu posso observar descargas elétricas, eu posso observar reações químicas, né, dentro de um pote, dentro de uma eu não sei o nome, aqui agora me fugiu o nome dos vasilhames, né, que o químico utiliza, né, pipeta e por aí vai. Né? Então há essa separação. O sujeito ele não é igual ao objeto, o sujeito ele é diferente do objeto. Já quando eu faço uma observação das ciências humanas, né, o sujeito, o cientista, ele é o próprio objeto. Como assim? Né, vamos pensar aqui, por exemplo, o historiador. Né, o historiador ele é um cientista, né? Só que ele é um cientista encarregado de compreensão da história humana. Veja, o cientista, por ser um ser humano, né, e não um ser humano apenas do ponto de vista do organismo, né, um ser humano do ponto de vista de sujeito social, né, ele é objeto do seu próprio, da sua própria análise. Ele está observando a si próprio. Né? O historiador ele estuda a história de si mesmo. E essa história ela está em movimento e ele participa deste movimento da história. Ele compõe o objeto. Então não há uma separação. Né? O sujeito ele é o próprio objeto. A mesma coisa acontece com o antropólogo, a mesma coisa acontece com o sociólogo. Né? Na antropologia é até interessante dizer isso, porque na antropologia trabalha-se muito com o conceito de estranhamento.
né? Então, por exemplo, talvez seja fácil para um antropólogo, fácil não é, né? Mas talvez seja mais fácil para o antropólogo ele sair da sua, né, da sua cultura e visitar culturas completamente diferentes das suas, porque para ele vai ser mais fácil estranhar os comportamentos sociais daquela cultura. Afinal de contas, tudo é diferente do que ele faz, né? Agora, quando o antropólogo ele resolve estudar a sua própria cultura, né? Por exemplo, nós temos aqui na Unimontes, né, na Universidade Estadual de Montes Claros, um grande amigo meu, né, o professor Giancarlo Carraro Machado, né, foi meu colega de graduação, doutor professor lá do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, né? O Gian, ele é skatista, né? Ele pratica o skate como esporte, como lazer, como cultura, né? E ele observa justamente esta prática do skate. Ele começou as suas análises estudando campeonatos de skate e por aí vai. Então eu lembro do Jean falando comigo a dificuldade que ele tinha de fazer um estranhamento. Como ele vai estranhar algo que para ele é tão cotidiano, é tão comum? Não é isso? Então, nas ciências humanas, nós temos uma dificuldade metodológica, existe uma dificuldade de aplicação metodológica inicialmente, né? Na constituição, nas origens das ciências humanas, aparece um grande debate sobre a dificuldade de aplicação metodológica ou dificuldade de distanciamento do sujeito para com o objeto, justamente porque o sujeito ele é o próprio objeto. Veja bem, a aplicação de um método de análise do sujeito para com o objeto, quando ele é o próprio objeto, ela se torna difícil, né? E ela é questionada a legitimidade dela, inclusive, né? Não à toa as ciências humanas são tão atacadas, né, por poderosos, por políticos e por aí vai, né, ditas as ciências menores, né, chamadas de ciências menores, né, então acusa-se muito o cientista humano, né, o sociólogo, o antropólogo, o filósofo e por aí vai, de estar fazendo militância política, por exemplo, porque se você tem uma ideologia específica, você não consegue fugir dessa ideologia, tá vendo? Sempre recorrendo a essa análise aqui de que o sujeito ele é o próprio objeto, então ele não consegue se afastar do seu objeto. Então veja bem, alguém que se dedica a estudar a política, se ele pertence a uma corrente ideológica específica, como ele poderia se afastar deste objeto? Né? Então nós temos essa visão de querer que as ciências humanas seja igual às ciências naturais, quando não é possível. As ciências humanas não tem como ser igual às ciências naturais, né? E fazer essa comparação seria a mesma coisa, eu gosto de usar essa alusão, né? Comparar as ciências humanas às ciências naturais e vice-versa seria como se eu punisse o peixe por não voar como o pássaro, né? É como se eu olhasse para o peixe e falasse assim, olha, você não é um bom animal porque você não sabe voar, o pássaro sabe voar. Eu estou julgando a capacidade de voar do peixe, né? Então o peixe ele não tem que voar, né? O peixe tem que fazer outras coisas, né? Porque a recíproca é verdadeira. Como é que eu poderia também julgar o pássaro por não nadar? Embora existam aves aí que nadem, né? Então já começa a ficar um pouco mais complexo aqui. Bom, desta ideia então de que o sujeito é o próprio objeto das ciências humanas é que nasce aquilo que nós vamos chamar de dificuldade diante do que estava sendo naturalizado como ciência, né? Desde o século XV, né, começamos um processo de naturalização de que a ciência ela tem por base uma neutralidade, uma separação do sujeito como objeto. De repente eu vejo a necessidade de constituição de uma nova ciência, as ciências humanas, e eu percebo que essas ciências humanas ela não pode haver, não dá para haver esta separação entre sujeito e objeto. Nós veremos ao longo da história das ciências humanas vários cientistas que tentaram sim fazer isso, inclusive na sociologia nós temos o Emile Durkheim, né, que vai trazer lá o funcionalismo, a ideia de funcionalismo, que ele tenta justamente fazer isso, né? O distanciamento, ele vai dissertar sobre isso, a necessidade de que o sociólogo se distancie do objeto e trate os fatos sociais como coisa, ele vai falar isso, né? Temos o Comte também, que tenta dar características matemáticas às ciências humanas e por aí vai. Bom, dessas dificuldades específicas, né, nós podemos citar essas 5 dificuldades aqui, ó. Uma diz respeito à complexidade
do objeto das ciências humanas, que são os próprios seres humanos. Né? Veja bem, as ciências humanas estuda o ser humano não enquanto categoria natural, não enquanto categoria, né, o organismo vivo. As ciências humanas estudam os seres humanos enquanto seres em movimento, né? Seres sociáveis, seres pensantes, seres racionais, seres livres e por aí vai. Então veja, existe uma complexidade deste objeto. É um objeto complexo, né? Não tem regularidade. Né? Por exemplo, um físico, né, que estuda os corpos, né, que estão em gravitação no universo, ali ele vai perceber uma regularidade. Né? Existe uma separação específica e é possível uma descrição, né? Quando essa descrição ela é completa, ela é permanente. Né? É difícil eu encontrar permanência nas ciências humanas. A sociedade ela está em movimento, ela está em constante processo de modificação e não existe regularidade neste processo de modificação. Então é um objeto em movimento. Né? Então é um objeto complexo. A dificuldade também de experimentação. Né? Nas ciências naturais, como eu disse para vocês, é possível você criar microeventos, microelementos para você poder observar, por exemplo, no laboratório. Né? Então você pode pegar, por exemplo, uma caneta e jogá-la para cima 1 milhão de vezes, né, para observar a queda dessa caneta. É possível realizar experimentos. Nas ciências humanas, o processo de experimentação ele é muito mais complicado. Né, porque envolve, inclusive, problemas éticos, né, daquilo que pode ser feito, envolve a legitimidade do próprio movimento. Porque, por exemplo, eu posso fazer um experimento com uma pessoa, né, no momento em que eu for repetir esse experimento, com aquela pessoa não é possível mais, porque aquela pessoa é um ser pensante, é um ser que aprende, é um ser que talvez não vai cair na mesma perspectiva, né? Não vai responder a uma mesma pergunta da mesma forma, porque houve um entendimento, ou seja, houve uma modificação de pensamento daqueles indivíduos. Né? Então, realizar experimentos em ciências humanas é sempre um dilema. Né? Existem experimentos, né, com ciências humanas, por exemplo, existem técnicas de pesquisa que a gente realiza, como por exemplo os grupos focais e por aí vai, né, que são experimentos, né, que dizem respeito, que trazem respostas específicas, mas ainda assim existem debates específicos sobre como realizar esses experimentos, quando é possível realizar experimentos, né, onde pode. Nas ciências, atualmente, por exemplo, se você escreve um projeto de pesquisa na universidade, por exemplo, ou mesmo aqui no Instituto Federal, né, que lida com seres humanos, é necessário que esse projeto seja submetido a uma comissão ética que vai averiguar a metodologia, vai averiguar as características éticas daquele processo, né? E muitas das vezes esses experimentos eles são negados, né? Não é possível, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista ético, filosófico, é negado. Né? A dificuldade de matematicidade. Né? Vários cientistas humanos já quiseram, né, dar essa conotação de matemática, né, de objetivação calculista sobre o comportamento humano, que, como nós vimos, justamente pelo fato de ser objetos em movimento, de ser complexo, né, existe essa dificuldade de aplicação de cálculos matemáticos específicos para análise do comportamento. Por mais que a gente possa quantificar algumas coisas, né, estatística, população, taxa de homicídio, taxa de criminalidade, por exemplo, existem elementos que é sim possível uma quantificação, mas ainda assim uma aplicação matemática sobre o objeto humano, ele é complicado. Existe o ponto de vista da subjetividade, que diz respeito ao seguinte: os seres humanos são seres pensantes, né? São seres que interpretam as coisas. Né? Então, o meu objeto é um objeto que interpreta. Eu, como cientista, eu estou realizando interpretação, mas o meu objeto também está em constante processo de interpretação de si mesmo. Então, veja bem, eu posso observar, por exemplo, o eleitorado brasileiro, eu como cientista social, como sociólogo, observar o eleitorado brasileiro e tentar traçar algum tipo de regularidade sobre o modo como o brasileiro constrói a ideia de voto e por aí vai, mas veja, o brasileiro ele está em constante processo de análise sobre isso também. Né? Sobretudo agora com as redes sociais e por aí vai, há este processo de dinâmica. Nós vimos, por exemplo, nas eleições presidenciais de 2018, né, vários cientistas tentando, né, o Datafolha, por exemplo, tentando
prever o resultado das eleições, né? E justamente por causa das redes sociais, por causa do processo de comunicação muito rápido, né, foram falhos essas análises. Justamente por quê? Porque é uma ciência ruim? Não, mas é porque as ciências humanas ela não se presta a esta análise. Não é função das ciências humanas uma descrição. Existem pessoas que estão, sim, o tempo todo tentando fazer das ciências humanas uma ciência natural. Em alguma medida é possível, existe uma intersecção entre ambas, de algum modo, né? É possível em alguns lugares uma experimentação, é possível de algum modo uma quantificação, mas ainda assim eu tenho que trabalhar com a ideia de que o objeto que eu estou estudando é um objeto subjetivo. Tá certo? E, por fim, a dificuldade que diz respeito à liberdade, né? Os indivíduos, além de serem seres pensantes, subjetivos, são seres livres. O ser humano, nós trabalhamos com a ideia de liberdade, a ideia de que o ser humano ele pode responder diferentemente, usando da sua liberdade, diferentemente de uma expectativa. Tá certo? Então eu posso, por exemplo, traçar perfis, né? A psicologia social gosta muito de trabalhar com isso, traçar perfis específicos sobre o comportamento humano, né? Então de repente eu tenho uma pessoa que se enquadra dentro de um perfil, então eu gero uma expectativa de que aquele indivíduo vai agir de alguma forma. Veja só, eu estou contando, né, que a partir de um perfil específico que eu tracei, de que aquele indivíduo ele é obrigado, ou que existe uma probabilidade muito grande de aquele indivíduo se comportar de uma determinada forma. E às vezes eu me esqueço que existe o fator liberdade. Esse indivíduo, por mais que ele possa, né, sofrer de fortes influências de um perfil específico e tudo indique que ele vai caminhar, que ele vai se comportar de uma certa forma, este ser é um ser subjetivo, é um ser pensante, é um ser livre, que ele pode nos surpreender e ter um comportamento completamente diferente. Não apenas como um caso isolado, mas isso pode demonstrar, por exemplo, em algumas situações, né, todos os apontamentos dos especialistas indicarem algo e aquele algo simplesmente não aconteceu, passar longe de acontecer, justamente porque existe uma complexidade do objeto. O objeto das ciências humanas é o próprio ser humano, e o ser humano, como ser pensante, como ser que busca conhecimento, como ser racional, é um ser complexo. Tá certo? Então é um debate ainda duradouro, né, sobre dessa dificuldade que o ser humano tem de encarar como ciência qualquer coisa que não seja exatamente igual às ciências naturais, né? Então nós temos então essa tendência naturalista. Na verdade, dentro do processo de diversidade dos métodos de pesquisa, né, nós acabamos nos defrontando com essa tendência naturalista, né? A tendência naturalista diz respeito a leis e fatos concretos. Como assim? Nós imaginamos, né, uma vez que nós temos aquela dificuldade de compreender ciência como algo diferente das ciências naturais, nós temos a impressão ou a ilusão de que tudo que é observado de modo científico tende a encontrar leis específicas, né, que expliquem o comportamento das coisas, e essas leis têm que ser baseadas em fatos concretos. Esta é a tendência naturalista. Só que as ciências humanas ela não trata disso. Né? Encontrar fatos concretos, mesmo quando eu encontro fatos concretos, esses fatos concretos, o ser humano que eu estou analisando é um ser pensante, né? Então é difícil eu encontrar leis específicas, né? O que é uma lei? Uma lei é algo que dá regularidade a alguma coisa, né? Então veja, se existe uma lei sobre a aceleração de um corpo em queda, né, significa que todo corpo em queda vai seguir exatamente aquele padrão. As ciências humanas não seguem exatamente padrões. Algumas coisas elas podem ter probabilidades específicas num dado momento, e em outro momento histórico, em outro momento cultural, aquilo ali simplesmente se esfacelar no ar, né? Essa tendência naturalista das ciências humanas, né, ela vai nascer, as ciências humanas elas vão nascer com essa tendência. Os primeiros cientistas, as primeiras pessoas que vão propor uma ciência humana, vão tentar trazer das ciências humanas essa conotação naturalista. Por exemplo, nós vamos ver a grande influência positivista que teve a obra de Auguste Comte sobre as ciências humanas. Auguste Comte é chamado por muitos como o pai da sociologia. A sociologia, que é uma ciência humana, ela tem o seu processo de nascimento
a partir daquilo que Comte chamou de positivismo, né? O seu nascimento ele se dá dentro de uma tendência naturalista. A sociologia ela nasce tentando ser uma ciência natural, né? Uma ciência que promove observação, experimento e comparação. O que depois vai se revelar contraditório, vai se revelar, na verdade, não específico, justamente por causa daquelas dificuldades que nós vimos no slide anterior, né? A experimentação, a dificuldade de experimentação, a complexidade do indivíduo, a liberdade, a subjetividade e por aí vai, né? Então, uma outra tendência vai surgir, que é a chamada tendência humanista. Nós vamos compreender, por exemplo, dentro da sociologia, a sociologia weberiana, né, que diz o seguinte: olha, a natureza ela explica as coisas, né? O cientista da natureza ele explica as coisas. É próprio da ciência da natureza a explicação das coisas. Mas as ciências humanas elas não podem se comprometer à explicação de nada. Não faz parte dos objetivos das ciências humanas explicar nada. O que as ciências humanas faz é compreender elementos específicos, né? Compreensão essa que se dá através da intenção dos atos específicos e compreensão essa dentro de um dado momento, dentro de um dado contexto específico. Então veja bem, o cientista humano não busca regularidade, né? O cientista humano, o sociólogo, o antropólogo, né, o historiador, ele não está aqui, né, no desenvolvimento de sua pesquisa tentando buscar fórmulas ocultas de como o ser humano se comporta, né? Explicando de forma ad eterna, por exemplo, eu vou citar aqui que é o meu rol de pesquisa, né, a construção do voto. Por exemplo, todos vocês sabem, eu sou sociólogo de formação e eu estudo a forma como o trabalhador rural constrói o voto. Eu estudo ciência política, né? Como ele constrói o voto, né? Que perspectiva que ele dá quando ele vai votar, tanto para prefeito, para presidente, para senador, para governador, para o presidente do sindicato, né? Como ele significa o voto específico. Mas veja bem, eu não estou tentando explicar o voto do trabalhador rural. Eu não estou querendo descobrir uma fórmula secreta, uma fórmula específica, que em qualquer lugar do mundo explica o modo como o trabalhador rural significa o seu voto. Eu tento fazer uma compreensão específica de um dado momento histórico específico, numa dada localidade histórica e geográfica específica, de como naquele momento, né, eu posso compreender um voto específico que o trabalhador rural deu. Tá certo? Então veja bem, é algo que diz respeito à intenção dos atos, intenção essa que diz respeito ao mundo dos símbolos que o ser humano vive, ao contexto histórico, ao contexto social, às trajetórias específicas, né? São várias as variáveis, são vários os elementos que vão construir esta ideia e eu estou buscando uma compreensão específica, né? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, pode ser que esses elementos eles alterem, aliás, provavelmente isso vai acontecer, né? Outros cientistas eles podem pegar o meu trabalho e através da compreensão que eu demonstrei ali naquela minha pesquisa, né, facilitar a vida dele para uma nova compreensão, porque o ser humano é um ser em movimento que precisa ser o tempo todo compreendido e interpretado. Esta é a ideia das ciências humanas, né? Talvez vocês perguntem assim, qual a utilidade dessa ciência que não explica, que apenas compreende? Ora, como nós somos a humanidade que estamos em constante movimento, então nós estamos também, de modo constante, buscando políticas específicas para a regulação e para a construção de um mundo, de um sistema de justiça específico, que também é momentâneo. Então veja bem, políticas públicas específicas para o hoje devem ser construídas segundo a compreensão que nós temos da nossa sociedade hoje, né? Então veja bem, o trabalho do cientista humano, o trabalho do historiador, o trabalho do psicólogo, sobretudo do psicólogo social, do sociólogo, do antropólogo e por aí vai, ele existe para que haja uma compreensão, né, a partir da ciência, a partir de estudos específicos, né, sobre as relações sociais, sobre o mundo como ele está hoje, para que eu possa construir políticas, para que eu possa dar andamentos, para que eu possa tomar decisões hoje. Amanhã,
é um novo contexto, amanhã é uma nova sociedade, amanhã diversas mudanças aconteceram, amanhã diversas perspectivas, algumas perspectivas elas deixam de fazer sentido e outras nascem, então será necessário um novo processo de compreensão, inclusive a compreensão de como que se deu essa passagem, para quê? Para que essas tecnologias sociais, para, né, essas políticas específicas, elas também sejam renovadas, né, e sejam avaliadas, né, e sejam colocadas, né? Então este é o papel das ciências humanas, existe um papel de utilidade para a própria humanidade. Não é isso? Bom, eu espero que a aula tenha sido proveitosa, né? Se ela tiver ficado confusa de alguma forma, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar responder vocês na medida do possível, tá bom? Além disso, eu vou deixar para vocês aí nas descrições, né, da videoaula, algumas páginas do nosso livro didático que eu quero que vocês façam uma leitura, tá bom? Salvo engano, são a página 335 até a 346, 11 páginas mais ou menos, mas eu vou deixar lá na nossa sala do Classroom escrito direitinho qual a paginação que eu quero que vocês façam essa leitura, tá bom? Espero que a aula tenha sido proveitosa, um abraço para vocês e bons estudos.